Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que eu vou fazer os olhinhos dessa boneca pra ficar como esse gatinho que eu tinha feito primeiro de teste, né? Então nesse gatinho aqui eu consigo ir mudando os rostinhos, né? No caso eu só tô com esse daqui por perto. E a gente consegue também mudar a posição dos olhos usando qualquer ferramentinha, né? Como se fosse uma agulha ou um palitinho de dente mesmo também. Então a gente consegue fazer a animação dos olhinhos também. Eu achei uma forma bem legal de fazer, bem fácil, e eu vou mostrar como que eu fiz esse aqui, fazendo também nessa bonequinha aqui. Esse daqui é a parte de trás do rostinho que a gente tinha feito, e aqui a gente tem a parte das expressões faciais que a gente tinha feito também. Eu vou pegar a expressão neutra, porque ela é que vai ficar mais tempo no rosto. Essa daqui é a expressão que vai ficar mais tempo, né, porque entre as palavras ou entre, enfim, alguma ação, vai ter sempre o rostinho neutro ali, né. Então, a gente tem que definir mais ou menos onde é que vão ficar a altura dos olhos. Então, para isso, eu coloquei aqui em cima. Eu vou colocar, então, a testinha aqui reta, vou me basear pela testa. Vou ter certeza que tá retinho. E daí eu vou fazer uma marcação. Então, eu vou pegar um lápis e eu vou fazer, tipo, uma marcação aqui. Não ficou muito bonito, mas é isso daí. Então, eu vou aumentar um pouquinho, porque eu sei que ela é maior, né? Tem que ser maior aqui. E daí eu vou pegar outros rostinhos e eu vou colocar aqui em cima só pra ver se eles vão fechar bem com essa posição dos olhos, se dá tudo certo. A princípio sim, a princípio todos vão ficar bem colocados aqui. Então uma outra coisa que eu tenho que fazer agora é definir qual que vai ser o tamanho da minha pérola que eu vou usar. Eu vou usar essas miçanguinhas aqui. Eu não consegui encontrar elas na cor branca assim. Ela tem essa carinha meio brilhosa, né? Cara de pérola mesmo. Mas eu acho que não atrapalha, eu acho que até fica legal, porque o nosso olho não é um branco 100% branco, né? E aqui vocês podem ver no gatinho que ele não fica com um ar muito estranho por causa desse perolado. Então eu vou colocar aqui e eu vou ver se fica bonitinho esse tamanho aqui do olho. Eu decidi quais vão ser minhas pecinhas então. É legal pegar e furar bem elas para ter certeza que vai passar uma ferramenta ali, porque algumas têm o fiozinho muito fechado ali dentro. Então eu vou pegar qualquer ferramenta que eu possa forçar esse buraquinho para ele aumentar um pouquinho. Tem que fazer com cuidado aqui porque é muito fácil machucar, né? Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. A gente vai ter que definir qual parte vai ficar para fora do olhinho e qual parte vai ficar para dentro do olhinho. E para fazer essa marcação, depois que eu definir qual que ficou a partezinha mais bonitinha, eu vou pegar uma lixa, pode ser bem fininha, e eu vou passar para tirar um pouquinho do brilho dessa pérola. É importante cuidar para não tirar mais do que o necessário, porque isso pode prejudicar depois na hora da gente fazer o movimento do olhinho. É legal que ela seja brilhosa assim, por causa da movimentação do olhinho. Então eu tô tirando só bem no comecinho, ó, da peça. E eu tô lixando por dois motivos. O primeiro, para marcar, né, qual que vai ser o lado de cima, e o segundo é que vai facilitar depois na hora da pintura desse olhinho que a gente vai fazer. Não sei se vai dar pra ver ali no vídeo a diferença da pecinha que eu lixei, essa daqui, da que eu não lixei. Bom, feito isso daqui agora, eu vou pegar um pedacinho de massa, uma massinha novinha de biscuit, né? Eu vou molhar um pouquinho aqui, ele vai ajudar a sair também um pouco dessa marcação pra não ficar tão forte, né? Acho que eu apaguei até demais, mas eu lembro onde é que tava. Eu lembro que tava aqui e que tava aqui. Até marcar um pouquinho aqui com a unha. Só pra não ficar tão forte a marcação ali do lápis que a gente fez. Se quiser colocar também não tem problema, pra ficar escondido, né? Então, eu vou pegar essa massinha, eu vou dividir em duas bolinhas. Tem que ser bem pequenininhas, não pode ser nada muito exagerado, assim. Eu vou molhar um pouquinho uma parte dessa bolinha, porque eu preciso que ela fique bem fixa aqui. E eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Vou deixar aqui à mostra o formatinho do outro para que vocês vejam mais ou menos o que eu tô fazendo. Então, depois de ter colocado com essa colinha ali do biscuit mesmo, né, não passei cola nem nada, só água, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é firmar isso aqui nesse lugar, né? Então, eu vou com a estequinha, eu vou puxando para ele ficar fixo nesse espaço aqui que a gente determinou que vai ser o olho. Se você está gostando do vídeo, curta, comente e compartilhe para que esse vídeo chegue até mais pessoas. Agora que a gente fez essa parte, a gente vai pegar alguma estequinha. Eu vou fazer um furinho aqui no meio. Eu vou tentar abrir
um pouquinho mais. Sem usar água nessa parte aqui. E eu vou colocar essa bolinha aqui dentro. Então, aqui eu vou colocar a parte brilhosa para baixo e a parte fosca, que é a parte que a gente lixou, para cima. Tá quase o formato do olho, né? Uma coisa muito importante nessa etapa aqui é fazer da seguinte forma. A bolinha, ela vem até aqui, digamos, né? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar a massinha de biscuit um pouquinho acima do centro. Então, se o centro da bolinha é esse aqui, a gente tem que colocar a massinha de biscuit um pouquinho acima do centro. Então, aqui a bolinha, aqui é o centro da bolinha e o nosso biscuit tem que ir um pouquinho acima do centro. Por quê? Porque se a gente colocar ela bem no centro, ela vai cair para fora depois de seca. Então, ele tem que estar um pouquinho acima do centro. Para fazer isso, a gente vai usar essa estequinha. A gente vai tentar apertar ali o biscuit. Então, a gente vai tentar trazer o biscuit um pouquinho acima do centro dessa bolinha. O que acontece com isso daqui? O biscuit, ele vai secar, ele vai encolher, porém, a bolinha não vai. Então, o biscuit, ele vai ficar bem agarradinho nessa bolinha, que vai deixar com que a bolinha não caia e não saia depois. Só que aqui eu já tô vendo que tem massinha demais, por exemplo, aqui pros lados. E não pode ter muita massinha, por quê? Porque aqui, ó, nessas cabecinhas, ele tem ainda um espacinho, ó. Uma camadinha maior. Então, a gente não pode deixar com que essa parte aqui do biscuit tape o espaço em que deveria encaixar, porque assim ele não vai encaixar, ó. Então, a gente vai fazer o quê? Essa parte do biscuit que tá mais próxima aqui do finalzinho da peça, a gente vai ter que dar uma retirada. E tem que ter esse espaço também de cima e de baixo vazios, porque vão ser onde eu vou encostar essas partes aqui, né? Então, com um pouquinho de água eu vou ajustar. Tá meio estranho esse olho, né? Mas não tem problema, a gente vai ajustando até encontrar o tamanho certo dele. Eu vou tentar deixar essa borda aqui mais reta, pra não ficar feia. Aqui eu acho que a gente tirou massinha demais, então vou ter que colocar um pouquinho de massinha. Tá quase, mas aconteceu um pequeno problema. Ele tava muito pra cima, mas eu só dei uma empurradinha assim e ele voltou pro lugar dele. Vamos ver nas pecinhas. Tá meio estranho isso aqui. Vamos olhar naquela carinha de paisagem, ver como é que fica. O olhinho ele tem que estar mais separado, ele tá muito juntinho. Então, a gente vai ter que colocar o olhinho mais separado um do outro. Essa etapa parece um pouco complicada, mas a gente tem que fazer ela só uma vez, né? Depois que a gente faz uma vez, ela tá feita, a gente não precisa mais fazer. Então, dá pra ter bastante calma e paciência aí na hora de fazer ela, pra não querer atropelar essa etapa e depois ficar feio. Daí eu tô tirando um pouco mais os excessos. Aqui parece que tá legal, ó. Se ficar desse tamanho, tá bom, porque ainda depois vai ter mais o encaixe do imã, que vai acabar ocupando um pouquinho desse espaço. Esse daqui não ficou muito bom. Olha, ele tá muito molinho esse aqui, ele não tá deixando, mas como esse daqui talvez seja o único assim, então eu vou deixar ele de lado que talvez eu aumente um pouco mais o espaço para ele se encaixar na peça. Esse daqui talvez também eu tenha que arrumar, então... Para não acabar estragando o que eu recém fiz, eu vou deixar secando um pouquinho no ventilador. Como a camada que eu coloquei de biscuit é muito pequenininha, provavelmente ela vai secar bem rápido. Então, depois que ela estiver um pouco mais seca, a gente pode voltar aqui e fazer modificações. Então, só vou dar uma arrumadinha para ela não ficar tão feinha, né? Com tão pouco acabamento. Eu vou colocar ela no ventilador e depois eu retorno aqui com o rostinho sequinho para fazer novos testes.
Por enquanto ficou assim, tá pavoroso de tão feio, mas a gente vai tentar deixar um jeito de ficar mais bonitinho depois que secar. Essa pecinha ficou mais algumas horas na frente do ventilador, então agora eu vou tentar movimentar ela. Ela acabou soltando, né? Mas aí agora então eu vou limpar um pouquinho esse biscuit que ficou grudado nela. Colocar de volta. Esse daqui, vamos ver. Ó, esse daqui também ele sai muito fácil. Vocês podem ver como é que fica ali o buraquinho. Mas ele tá fazendo isso agora porque o biscuit, ele não tá ainda 100% seco. Quando ele ficar, ele vai encolher bastante. Mas de qualquer forma, eu vou acrescentar um pouquinho. Vocês conseguem ver que ele não tá acima do meio, ele deveria estar tipo por aqui assim, ele tá muito baixo. Então eu vou pegar um pedacinho de massinha nova, fazer uma cobrinha e depois achatar pra fazer de uma plaquinha. E eu vou colocar aqui agora ao redor. Uma ferramentinha eu tô arrumando, só pra ficar mais ou menos bonitinho, né? Eu vou voltar a deixar secando. Só vou colocar aqui que eu tinha percebido que faltou. E eu vou ajustar alguns detalhezinhos só pra não ficar tão feio. E daí agora é só esperar secar. Tô com um olhar meio maníaco, né? Tchau!